Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pequeno trecho do nosso alimento diário, a leitura que nos supre diariamente. Nós estamos ainda falando sobre as promessas de Deus, volume 4, nós estamos na semana 3. Senhor Jesus, e hoje é o dia de sábado. O título desse sábado é Aprender a Conhecer os Caminhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de oração desse dia está em Isaías 55, versículo 9. Eu vou ler aqui com os irmãos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o que vem de Deus sempre é mais alto de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, aprender a conhecer os caminhos de Deus. Aqui nós vamos olhar um pequeno trecho da trajetória do povo de Deus quando eles foram libertos do Egito. Após ali Deus manifestar o seu poder, enviando as 10 pragas ali, o faraó libertou o povo. E o povo começa uma trajetória, a saída do Egito até encontrar a terra de Canaã. Ela representa a caminhada do cristão hoje. Lembrando que o Egito representa o mundo, O mundo dominado pelo diabo, representado pelo faraó. E a nossa vida cristã é Deus nos libertar deste mundo tenebroso, assim como lá em Colossenses fala que ele nos libertou do império das trevas, E fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, a trajetória do povo de Israel, saindo do Egito até encontrar a boa terra, é a trajetória do crente, do cristão, que sai do mundo libertos por Deus, pela mão poderosa de Deus, e vai ao alcance da boa terra, que é a terra do descanso. Essa terra, ela está no nosso espírito, senão o mundo representa tudo aquilo que não presta. Então, quando nós saímos deste mundo, nós encontramos a paz representada pela terra de Canaã dentro de nós. Hoje essa terra está dentro de nós também. E nós precisamos seguir essa jornada, saindo desse império das trevas e encontrando paz dentro do nosso interior. Bom, saindo do Egito, o povo foi de caminho ao deserto. Interessante é que Deus os conduziu pelo caminho mais longe, Justamente porque faltava um pouco de conhecimento do propósito de Deus, também faltava um pouco de unanimidade e também de unidade para aquele povo. Logo ao sair do Egito, eles se depararam com um caminho onde eles iam encontrar os filisteus. Os filisteus eram valentes guerreiros. E Deus, vendo que o povo não estava preparado para enfrentar uma guerra ali contra os filisteus, conduziu o seu povo ao caminho mais longe. Então, aquilo que parece ser mais longe para nós é o mais seguro para Deus. Então, aplicando isso para a nossa realidade, entendemos que precisamos conhecer o caminho de Deus e confiar nos caminhos de Deus. Pode parecer um pouquinho mais dificultoso para nós, porque nós sempre queremos ir pelo caminho mais curto, mas Deus, ele conhece lá na frente. Ele sabe que o caminho mais curto, às vezes, pode ser o caminho mais difícil e até mesmo impossível de se atravessar, de se alcançar. Então, ele prepara o caminho, mesmo que seja um pouquinho mais longe, é o caminho que Deus preparou. E nós precisamos confiar nas promessas de Deus. O povo, ao sair do Egito, e o Senhor fez eles passarem pelo caminho um pouquinho mais distante, justamente para não se depararem com o exército dos filisteus, eles passaram por Sucote, chegaram ali de frente, próximo de Etã, e ali eles acamparam. Então Deus determinou que eles não seguissem o caminho de Etã, porque se eles seguissem o caminho de Etã, não encontrariam com o Mar Vermelho. E automaticamente, não encontrando, não se deparando com o Mar Vermelho, seriam alcançados por Faraó, porque Faraó, depois que libertou o povo, eles vieram atrás com seu exército, atrás do povo. Então, se eles seguissem o caminho de Etã, automaticamente eles não passariam pelo mar. Não passando pelo mar, o exército de Faraó não seria subjugado e o povo não seria mais uma vez ali libertos da garra de Faraó. Então é interessante nós compreendermos os caminhos do Senhor, que aí a gente pode acreditar
nas promessas de Deus, mesmo passando pelo caminho mais longo, mais difícil, a gente sabe que foi escolhido por Deus, porque sabemos que o caminho é apertado, né? E o caminho que Deus escolhe nunca é largo e espaçoso, é sempre apertado, é justamente para o nosso aperfeiçoamento. O Senhor os conduziu ao caminho que dava de frente para o Mar Vermelho. Interessante porque se eles tivessem entrado por Etã, que seria o caminho mais próximo, mas Deus fez eles rodearem o deserto até se defrontarem com o Mar Vermelho, né? Então veja que interessante, se eles fossem por Etã, que seria o caminho mais próximo para chegar até a terra de Canaã, eles não se deparariam com o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho representa hoje para nós, além do batismo também, né? Representa também a distância que nós tomamos do inimigo. Porque o mar, ele subjugou os inimigos. Faraó, quando veio atrás do povo de Deus, eles foram subjugados pelo Mar Vermelho. Então, representa para nós ali a travessia do mar, o distanciamento do inimigo. Então, hoje, né, o crente, quando ele sai do mundo, ele entra para o viver da igreja, ele é conduzido ao batismo, representando, né, um certo distanciamento do inimigo. Então nós precisamos, assim que cremos no Senhor, precisamos passar pelo batismo. Que o batismo, ele além de nos dar um distanciamento do alcance do inimigo, ele também vai subjugar o inimigo. Então o povo, ele foi conduzido ali pelo caminho mais longe, e quando eles se depararam ali com o Mar Vermelho, aos olhos humanos, começaram a murmurar, porque eles viram, né, que não tinha saída. Ou seja, atrás estava o inimigo e à frente o Mar Vermelho. Então, nos olhos humanos, obviamente, nós vamos achar que Deus nos conduziu por um caminho errado, né? Ora, Deus nos tirou do Egito, nos fez seguir um caminho mais longe e agora nós nos deparamos com o mar. Como é que nós vamos passar por este mar e o inimigo está vindo atrás, né? Senhor Jesus Cristo. Então, aos nossos olhos humanos, a gente vê dificuldade em tudo, irmãos, mas precisamos acreditar que as promessas de Deus, elas trazem o melhor para nós, e nós precisamos acreditar. Então nós precisamos acreditar, confiar nos caminhos do Senhor, mesmo que o caminho seja um pouco mais difícil, né? Um pouco mais longe, mas temos que acreditar que o caminho que Deus trilhou para nós, ele não é largo e espaçoso, ele é apertado, estreito, mas ele vai nos conduzir ao melhor, ele vai nos conduzir à boa terra. O que nós precisamos fazer é obedecer, seguir o caminho que Deus trilhou. O que nós precisamos fazer é o que está aqui no título dessa mensagem de hoje: aprender e conhecer os caminhos de Deus, não os nossos caminhos. A gente sempre quer fazer o mais fácil, quer ir pelo caminho mais fácil, mas nós precisamos escolher o caminho que Deus trilhou para nós, mesmo sendo dificultoso, mesmo sendo um caminho mais longe. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Jesus Cristo é o nosso Senhor.